Elon Musk critica projeto de lei australiano sobre desinformação. O governo defende medida. O governo australiano enfrenta críticas de Elon Musk e da oposição em relação ao novo projeto de lei. Veja na matéria. O governo trabalhista australiano apresentou a segunda versão do seu projeto de lei para combater a desinformação. A proposta tem atraído críticas tanto do bilionário norte-americano Elon Musk quanto da oposição federal. O projeto de emenda à legislação das comunicações, combate à desinformação e informação incorreta de 2024 foi submetido ao Parlamento da Austrália no último dia 12 de setembro. Em resposta, Elon Musk postou uma mensagem com apenas uma palavra: fascistas. No dia seguinte, Stephen Jones, tesoureiro assistente do governo australiano, classificou a declaração como coisa de lunático. Abre aspas. Isto é sobre cidadania. Seja o governo australiano ou qualquer outro governo, temos o direito de criar leis que protejam os australianos de golpes de criminosos, declarou Jones à Australian Broadcasting Corporation, a ABC. Ele declarou que não entende como não pensar que as leis contra difamação, atividades criminosas, declarações falsas e enganosas não devam ser aplicadas à internet. Abre aspas. Como Elon Musk ou qualquer outra pessoa pode achar aceitável que plataformas de redes sociais publiquem conteúdos fraudulentos, como deepfakes, pornografia infantil ou cenas de assassinato ao vivo? Isso é liberdade de expressão? Questionou Jones. Os comentários de Musk sobre a legislação australiana surgem em meio à negociação entre o X e o Comissário de Segurança Eletrônica da Austrália. O projeto de lei que será debatido novamente em outubro tem gerado preocupações sobre o impacto no direito à liberdade de expressão dos australianos. É uma pergunta que não quer calar, porque muitas pessoas que são mais do lado progressista, que defende o direito de fala e o direito de censurar essas falas, e, por outro lado, as pessoas que defendem a livre expressão, Elon Musk está mesmo lutando pela liberdade de expressão ou é somente um intrometido que atrapalha os governos por aí? Olha, o papel do Elon Musk nos últimos anos, principalmente após ele comprar o Twitter, demonstra que é uma pessoa que está, de fato, lutando pela democracia em vários países. Seria mais interessante, olhando a pessoa do Elon Musk, ele ignorar toda essa questão de defender a democracia e viver a vida dele da forma que ele bem entendesse, até às vezes apoiando esses países que tentam silenciar a população. Porém, ele comprou o Twitter com a promessa de ser um ambiente aberto à democracia para ambas as partes, ambos os lados que têm opiniões divergentes. E tem procurado manter esse canal de liberdade. A exemplo aqui do Brasil, que já foi multado, já foi censurado, já teve o Twitter banido do país, está suspenso, e ele continua na luta para que a democracia, a liberdade de expressão esteja disponível para toda a sociedade. Agora, o que muitos governantes, governos de países ditadores e que tentam silenciar a sua população, ou aqueles que se dizem democráticos e seguem essa linha dos ditadores, é que, de fato, eles colocam crimes que realmente podem acontecer na internet como sendo alvo dessas ações que eles tentam implementar censura. Sabemos que crime é crime, em país que as legislações apertam os criminosos no sentido de puni-los, devem ser seguidas, e eu não acredito que o Elon Musk tentam proteger criminosos. Até porque, se ele tentar descumprir lei de país de fato, ele poderá responder e ter sua rede social suspensa naquele país. Mas é uma prática da esquerda, desses governantes ditadores, de usar uma situação que não condiz com a realidade que eles querem. Se você observar, a BBC Brasil publicou a matéria que a Austrália planeja censurar 10 mil websites, ou seja, não é apenas uma plataforma que queira dar o direito de liberdade de expressão,
da forma que o Elon Musk defende, ou o que diz o governo do país. Na verdade, eles estão colocando cada vez mais a censura em prática, impedindo todos aqueles segmentos de livre opinião, canais de comunicação, que tenta se posicionar diferente do que o governo pensa ou de forma a obrigar essas pessoas a apoiar as suas ideias. Eu acredito que nenhum outro Elon Musk pode aparecer no mundo para comprar uma briga tão grande quanto essa. A gente tem aí o dono da Meta, né, do Instagram, Facebook, que recentemente ele se declarou culpado por ter apoiado a censura durante a pandemia, e a gente viu que, na minha análise, esse sentimento de culpa dele não diz nada com de fato o que ele pensa. Porque ele já sabia que aquilo era errado, já tinha as diretrizes da plataforma, mas com autoridades buscando esse apoio e às vezes até fazendo algumas propostas ilegais, segue essa linha, mas quando o assunto vem a público, tenta-se dizer que foram pressionados, dizer que se sente culpados, que não deveria ter feito, mas censurou aí no momento mais crítico da humanidade a questão da pandemia, apoiando até fechamentos de comércio ou questionamento daquele momento da vacina, né? O impacto sobre a liberdade de expressão, de que forma, como é que esses políticos, esses governantes pensam que as pessoas não têm cérebro suficiente para poder decidir o que para elas é certo, o que é para elas é errado, o que elas gostariam de ouvir, o que tipo de material elas gostariam de consumir e o que elas gostariam de dizer na internet. A partir do momento que aparece alguém fazendo uma avaliação própria e o governo tenta tirar, como você acabou de falar, 10 mil sites do ar, o impacto que isso causa, 10 mil sites, quem vai fazer a avaliação de que esses sites estão falando coisas que não são boas? O governo vai fazer essa avaliação? E como o governo acha que ele é capaz de avaliar tudo que as pessoas pensam e como as pessoas pensam? Nós estamos caindo numa era ditatorial nunca vista no planeta antes, ou pelo menos nunca documentada, tendo tantos ditadores ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. O maior problema que eu vejo com a chegada das redes sociais à disposição de qualquer cidadão, de qualquer pessoa que queira se comunicar, a exemplo, hoje acontece algum fato em determinado lugar, em determinado país, antes mesmo dessas mídias se dizerem a principal mídia, principalmente estatais do governo, né, da área de comunicação, ou mídia, a exemplo aqui no país da Globo, antes da Globo, no exemplo do Brasil, trazer uma informação de acordo com o que eles pensam, da forma que eles analisam, da forma que eles querem que a sociedade receba essa informação, a rede social já deu essa liberdade de quem está no local gravar, filmar, gravar o áudio, fazer vídeos e jogar na rede e todo mundo fica informado. Então, isso tem incomodado, porque todo mundo hoje se tornou um repórter, se tornou um jornalista, e o mais importante é que não só essa pessoa que está divulgando tem a oportunidade de divulgar o fato, mas várias outras pessoas ao redor. Então, se a pessoa divulga algo ali próximo do que aconteceu, tem mais gente, não é apenas uma pessoa que está no local. Não só aquela pessoa pode ter gravado, mas outras também podem ter gravado o acontecido. E se colocar algum fato que não seja verdade, terá várias outras que vão questionar, dizer de fato o que aconteceu. O que está acontecendo é que essas mídias que perderam o comando da informação, que era tido como a voz da verdade, se vê hoje questionadas, confrontadas com matérias que eles tentam plantar que não são verídicas. Recentemente, com o ataque aí ao Donald Trump, no primeiro ataque deste ano, muitos falou que caiu do palco, né? O Trump tinha caído do palco, que o Trump tinha supostamente um atirador. Foi essa matéria que a Globo divulgou aqui no Brasil, ou seja, várias pessoas já tinham divulgado que um criminoso tentou assassinar o presidente Trump. A informação já estava na rede social e a Globo News, principalmente, repercutindo
o caso como se fosse uma tentativa de assassinato ou uma suposta queda do palanque ali onde ele estava falando. Ou seja, a rede social incomoda e deu voz a milhões de pessoas mundo afora. Durante a década de 80, 90, toda a nossa educação, nossa base educacional, isso falando de Brasil, e eu acho que isso leva para o restante do mundo também, nossa base educacional vinha da Rede Globo, né? Tudo que a Globo fazia em relação a coisas para crianças, novelas, muitos de nós só queríamos os brinquedos da Estrela baseado no que a gente assistia na Globo. Muitos de nós queríamos várias coisas baseadas no que existia na Globo. Quando a Globo começou a perder essa dominância e com as mídias sociais, em que as pessoas conseguem checar a notícia depois dela ser dada e questiona a credibilidade desse jornalista, a credibilidade desses jornalistas e a credibilidade da emissora, não só na Globo, mas também em outros países do mundo, eles se sentem ameaçados. E como uma forma de arrogância, eles possivelmente se acham arrogantes o suficiente para achar que são superiores e como são profissionais, entre aspas, da mídia, não podem concorrer com pessoas que não fazem a menor ideia do que estão dizendo. Só que hoje a gente consegue ter a notícia de verdade e checada de forma verídica, né? Eu acho que o incômodo da grande mídia, rede de TVs, rádio, mundo afora, incomodaram bastante porque acabaram perdendo essa influência que você relaciona dos anos 80, 90 aqui no Brasil, onde todo mundo esperava o Jornal Nacional para trazer a notícia do dia ou da semana, e aí todo mundo se baseava naquela informação. Muitas das vezes, a sociedade, sem saber a verdade dos fatos, acabavam acreditando em tudo que era repassado ali pela mídia, e hoje esse fato não é mais de exclusividade da informação dessas mídias que vivem há anos se achando os donos da verdade. A sociedade chegou em um ponto que ela pode checar, ela pode ir em vários canais, ver aquela informação e fazer esse entendimento. Qual lado está falando a verdade? Qual lado que não está propagando mentira? Então, o mais importante é que, se de fato existe alguma fala, alguma acusação sobre alguém, nós temos aí a legislação que já pune essa prática e podem ser até multadas essas pessoas, condenadas a ressarcir a pessoa que foi atingida. Mas eles criaram agora, a mentira se tornou a fake news e é tido como cortina de fumaça para tentar censurar todos aqueles que tentam confrontar as ideias propagadas pela grande mídia, tentando, de alguma forma, silenciar pessoas e, sem o apoio de parte do judiciário também, não estaria avançando tanto. Mas eu acredito que não tem volta, a internet chegou e as redes sociais no mundo para ficar, e cada vez mais a gente vai ter o aparecimento de mais tecnologia voltado para esse segmento, onde continuará dando voz a toda a sociedade nesse planeta. É importante dizer que toda essa censura que está sendo causada no mundo inteiro, lembrando que o chicote vai trocar de mão em algum momento, que nem todo mundo tem oportunidade de estar do lado do rei. Quando o ditador consegue subjugar seu povo, subjugar as pessoas que ele vem tentando subjugar, quando termina, ele vai fazer isso com os seus, com quem está por perto, porque ele nunca vai perder a sede pelo poder, né? E o poder só cabe na mão de poucas pessoas. Então, qualquer jornalista das grandes mídias que estão ajudando de alguma forma a fazer com que essas censuras aconteçam, pode ter certeza de uma coisa: o chicote vai mudar de mão. E quando mudar de mão, a censura vai acontecer com você. Porque quando você não estiver mais concordando com nada do que esse ditador ou os ditadores do mundo estiver falando, você será eliminado. Isso com certeza. Vamos para a nossa próxima notícia de hoje. Debate é marcado por cadeirada de Datena em Marçal. O apresentador acaba expulso do debate da Rede Cultura, promovido na noite do último domingo, dia 15 de setembro.
foi interrompido após o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, agredir o empresário Pablo Marçal com uma cadeira. Desde o início do debate, os dois trocaram farpas. Mas o clima esquentou quando Marçal relembrou as acusações de assédio sexual sofrida por da Atena em 2019. Na época, a ex-repórter da Band, Bruna Drews, acusou o jornalista de assédio. Depois, ela afirmou ter sido induzida a assinar uma carta na qual se retratou e inocentou o jornalista. Da Atena disse, se referindo ao candidato Pablo Marçal como PCC Marçal, que a denúncia foi arquivada pelo Ministério Público. Depois, ele rebateu o influenciador, relembrando a condenação sofrida por Marçal em 2010, e acrescentou o insulto chamando-o de bandindinho de dados na internet. Depois disso, Marçal provocou da Atena e disse que ele era um covarde, que o apresentador não teria coragem nem de agredi-lo. Da Atena, então, pegou uma cadeira e partiu para cima de Marçal. Bom, já foi falado isso durante a semana, como aqui para a gente no nosso programa é um programa que faz o resumo das semanas, muitos já se falaram sobre esse assunto, mas existem duas questões que são muito básicas que precisam ser comentadas. Primeiro, violência. É de se repudiar qualquer tipo de violência, principalmente para uma candidatura tanto para a presidência quanto para a prefeitura, principalmente de uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade do Brasil, com a maior economia do Brasil, que é a cidade de São Paulo. Não poderia ter esse tipo de situação acontecendo lá, né? E num país sério, o da Atena sairia de lá preso, né? Ou, se por acaso fosse ao contrário, possivelmente o Marçal teria saído de lá preso também, né? Mas, por outro lado, por mais que Marçal tenha o apoio da maior parte da população, e precisa ter esse apoio da população, porque ele fala muitas coisas que muita gente estava engasgada e queria dizer e não consegue dizer. Você acha, de alguma forma, Maxwell, que não justificando a cadeirada, porque isso não justifica, você acha que, de alguma forma, o Marçal está perdendo a mão? Aquela cena deplorável que a gente assistiu ali na TV Cultura, né? Onde deveria, de fato, existir diálogo, discussão sobre a política. A gente lembra que os debates acalorados no Brasil sempre teve troca de acusações. Quem não se lembra do Alckmin acusando o Lula de ser o maior criminoso da história política do Brasil, né? E afirmava que Lula apenas queria voltar à cena do crime. Ou seja, a gente lembra muito bem que sempre teve esses ataques verbais a candidatos em debate. Tem uns que são mais ponderados e sempre teve aqueles mais incisivos nesses ataques, mas tentando tirar o opositor do controle para que ele possa escorregar e, de alguma forma, perder voto em um debate. O que a gente viu ali, o Pablo Marçal, é que, de fato, a gente tem aí o da Atena, o Boulos, a Tabata Amaral e o Ricardo Nunes, que de alguma forma já fez parte desse grupo político. A gente sabe que a vice do Boulos hoje era secretária do Ricardo Nunes, então, de alguma forma, tem alguns momentos da política que eles conseguem se entenderem. E aí chega um cara muito, muito fora do comum, muito fora do que a gente está acostumado a ver na política, que é o comportamento do Pablo Marçal de provocar, de expor supostos crimes, de tentar desequilibrar o opositor. E o da Atena foi na pilha do Pablo Marçal e, ao meu ver, foi o pior dentre esse embate, foi o pior e causou o que a gente jamais esperaria em um debate, que foi uma agressão física. E, por outro lado, a gente viu que a imprensa, de alguma forma, culpou o provocador como se ele fosse exclusivamente culpado e merecedor do ataque que ele sofreu. Mas se o inverso tivesse acontecido, se o Pablo Marçal tivesse dado uma cadeirada ali no Boulos, no da Atena ou no Ricardo Nunes, vamos aqui preservar a mulher para essa análise nossa, eles tinham saído dali preso e teria seu registro de candidatura cassado por tentativa de ataque contra a democracia, como nós temos ouvido muito essa fala nos últimos anos, teria sido destruído.
mas como foi o Datena, que faz parte de um sistema de imprensa há muitos anos, né? E, de alguma forma, levanta a bandeira, já foi filiado ao PT, igual eu acompanhei essa semana, eu não sabia desse histórico do Datena como filiado ao PT. Por 10 anos, né? E filiado ao PT por 10 anos, tem um sangue petista na veia e as pautas também, que ele diz que não faz parte desse grupo, mas a gente vê como eles se completam ali. É algo absurdo que não deveria ter acontecido, mas mostra o despreparo. Você pega um candidato que busca ser eleito como prefeito da maior cidade da América Latina, para governar São Paulo, uma cidade da importância que é também no Brasil, que vai ter que dialogar com dezenas de vereadores. Na política, você vai ter sempre o confronto. Imagine ele como prefeito, o que poderia fazer com algum opositor, com algum vereador, caso questionasse ele de forma incisiva. A gente tem acompanhado cenas no Brasil onde opositores são assassinados. Lembramos muito bem aí um caso que ficou conhecido no Brasil e até no mundo, o assassinato do prefeito de Santo André. Ou seja, a política, quem entra na política tem que entender que a crítica ela sempre será alvo do seu dia a dia. Alguém vai estar sempre te criticando, mesmo você fazendo certo na política, você vai ter aquele que não gosta de você e vai criticar. Eu acredito que eles perderam ali naquele debate a oportunidade de apresentar proposta para a sociedade e saiu ali com essa cena horrível, o Pablo Marçal para o hospital e o Datena saiu expulso do debate em razão da agressão que ele deferiu aquela cadeirada ali contra o Pablo Marçal. Bom, a gente já havia noticiado na outra semana a tentativa dele, né, quando ele saiu do púlpito para poder tentar agredir de alguma forma. A provocação do Marçal foi muito incisiva e foi muito bem direcionada, porque ele sabia que o Datena tem uma tendência a perder a paciência com muita facilidade. E já em alguns históricos, parte da vida privada de José Luiz Datena, já se diz que Datena sempre foi uma pessoa muito agressiva, inclusive fisicamente agressiva. Mas ele deveria ser um pouco mais preparado para poder lidar com esse tipo de situação, já que um repórter, um jornalista de 30 anos no mercado, um jornalista experiente, isso não poderia acontecer com um homem com aquela idade e com aquela experiência. Mas o Datena poderia ter matado o Pablo Marçal naquela situação, sem a menor sombra de dúvida, porque as pessoas uma das maiores comentários das pessoas era: ele só tem 70 anos de idade. Não, mas ele tem 70. Com 70 anos de idade com um revólver, é um homem com 70 anos de idade com um revólver. Com a faca, ele é capaz de matar com a faca. E com a banqueta, é do mesmo jeito. Se com a força certa, pegando no lugar certo, ele poderia levar o Marçal a óbito, né? A gente viu ali que numa primeira fala do Datena, ele direcionou também ao Pablo Marçal, chamando ele de criminoso condenado por assalto e crimes contra pessoas. Ou seja, ele veio também com a intenção de provocar, não aguentou a provocação e respondeu de forma tão vergonhosa, acertando uma cadeirada ali no Marçal. Imagine ali, mesmo que não gerasse a morte, mas se de alguma forma aquela cadeirada pega no olho do opositor ali, um traumatismo craniano, a pessoa afeta seus movimentos ali, se torna um político que estava buscando ser um prefeito da cidade, ficasse em cima da cama. Ou seja, infelizmente o Datena ele não mostrou equilíbrio e jamais deve ser eleito a um cargo público, até porque quando você se torna um político, você está à disposição da sociedade. E aí você vai ter que ter equilíbrio emocional para tratar os temas que muitas das vezes são acalorados. A gente tem acompanhado aí o Congresso Nacional, direita e esquerda, como que os discursos ali são. Imagine se uma provocação na tribuna, quando desce lá no pleno, lá onde ficam os deputados, eles começam a dar murro nos outros, ou até lá fora sacar uma arma e matar por causa da fala. A democracia, de fato, seria isso. Você ser criticado, ouvir as críticas, se for necessário, devolve a crítica à altura.
se você foi, de alguma forma, injuriado, né, atrelado ao crime do qual você nunca cometeu, tem a justiça para você reparar esse dano, condenar a pessoa, mas partir para agressão física é algo desnecessário e vergonhoso, até porque era um horário ali que crianças estavam assistindo aquele debate. Sem dúvida. Qual é a imagem que estava passando para a nossa juventude no futuro esse ato de agressão? E aí você não viu a imprensa, a grande mídia no Brasil, condenando o Datena. Apenas assim, mas o Marçal provocou. Então, ele merece ser até assassinado, se for o caso, porque ali praticamente poderia ter sido assassinado com aquela forma que ele foi e atingiu o candidato Pablo Marçal. A imprensa brasileira é uma coisa absurda. Eles são capazes de defender um estuprador em detrimento das suas vítimas, como aconteceu com o ministro Silvio Almeida, né, que defendeu o seu currículo, defendeu a sua cor, defendeu suas lutas e não defendeu as vítimas, as pessoas que foram vitimadas por eles. Tanto que o assunto morreu. Né? O assunto, quando aconteceu a mesma coisa em relação a um ministro de Bolsonaro na época, ficaram falando nisso durante um mês e o assunto já acabou. Então, a forma como a mídia tem de manipular todas as informações ao redor, isso é muito hipócrita e muito ruim para a nossa democracia. Outra questão é a questão do Datena sempre manifestar o fato de que a minha sogra morreu, teve 3 infartos por causa disso. Primeiro que a sogra dele morreu há muito tempo atrás, né? Não fazia nem parte das eleições, ou seja, não foi o Marçal que causou essa questão. Então, essa desculpa é uma desculpa esfarrapada, mentirosa e totalmente desnecessária. Segundo, que se ele cometeu esse assédio sexual e esse assédio foi abafado com dinheiro, como foi dito na matéria, de alguma forma foi abafado, ele cometeu o crime, não o Marçal cometeu o crime. Então, se a sogra faleceu de algum motivo, o culpado desse falecimento não é o Pablo Marçal. O culpado desse falecimento é o próprio cometedor desse crime, né?